Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Você está bem? Amém? Seu coração está queimando por Jesus? Então deixa eu compartilhar algo que eu aprendi. Um coração queimando não significa olhos abertos. Lucas 24. 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus havia morrido e Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia. Mas aqueles 2 discípulos estavam desinformados, então eles iam a caminho de Emaús, mas Jesus tinha dado uma ordem: fiquem em Jerusalém. Então a ordem para os discípulos era: fiquem em Jerusalém. E está lá Cleopas e seu companheiro indo a caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús, quando de repente alguém se junta a eles. Esse alguém é o próprio Jesus. E eles conversando ali, Jesus começa a conversar com eles, e eles falam para Jesus: você não está sabendo não o que aconteceu? Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus? E Jesus começa a falar para ele do que haveria de acontecer com o Cristo, do que haveria de padecer o Cristo. Desde Moisés e passando pelos profetas, Jesus vai falando da palavra. E conforme Jesus vai falando do que era necessário que o Cristo padecesse, para que o Cristo também entrasse na glória, à medida que ele vai falando de todas as Escrituras, de toda a palavra, de todos os profetas, o coração daqueles 2 homens começa a queimar. E quando chega na aldeia que aqueles 2 homens iam ficar, Jesus faz menção de continuar adiante. Mas eles falam assim: não Jesus, né, porque ele ainda não sabia. Não vai não. Não vai porque já se faz tarde, já está chegando a noite. Não vai não, fica conosco, porque estava gostosa a conversa. O coração deles ardia ali naquela conversa. E quando então Jesus resolve ficar com eles, e eles entram na casa e sentam na mesa, e Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Portanto, o coração queimando não significa necessariamente olhos abertos. E nem significa necessariamente estar no lugar certo. Porque a hora que os olhos espirituais daqueles homens se abrem, eles reconhecem Jesus. Então Jesus desaparece diante da vista deles. E sabe o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído. Eu aprendi isso, queria compartilhar contigo, meu irmão. Que quando os nossos olhos são abertos, nós vamos voltar para o lugar aonde Jesus pediu que ficássemos. Portanto, aqui não dá para compararmos com uma cama de um hospital, mas muito mais com a mesa de uma família. Porque é nessa mesa, é nessa casa, que quando Jesus senta e parte o pão, os olhos são abertos. Amém? Então, a minha oração para nós nessa noite é que, além de um coração queimando, nós tenhamos olhos abertos, para que nós possamos estar no lugar certo também. Amém? Amém? Então, vamos continuar aqui, aquilo que nós já estávamos ministrando desde domingo passado. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Atos capítulo 1. Então vamos lá, Atos 1, a partir do 6, vai dizer assim: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, gente? Só relembrando um pouco, na semana passada a gente falou da transformação de que Pedro viveu ao receber o Espírito Santo. O Pedro, que era aquele cara impulsivo,
cheio de atitude, muito bom isso. Todo proativo, muito bom isso. Mas ele muitas vezes era repreendido pelo mestre, a ponto de ouvir da própria boca de Jesus: para trás de mim, Satanás. Então, esse Pedro impulsivo, que vai lá e corta a orelha do soldado, esse Pedro que fala assim: Jesus, é você que está andando sobre as águas, eu também quero ir com o Senhor. E ele vai, então vem, Pedro. E Pedro vai e começa a afundar. Esse Pedro, depois que experimenta o Espírito Santo sendo transbordado sobre a vida dele, né? Cheio do Espírito Santo, ele vai ser o Pedro agora, cheio de autoridade. Ele vai ser o Pedro que vai falar do amor fraternal. Ele vai pregar e ele vai viver sobre o amor fraternal. Ele vai falar e viver sobre sofrer com Cristo. O Pedro que havia negado Jesus, agora está falando assim: se for necessário, eu vou padecer com ele. Eu vou sofrer as dores dele. O Pedro que falava das coisas dessa terra, agora está falando das coisas do céu. É só o Pedro que é cheio do Espírito Santo. Então, Jesus havia dado uma promessa para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do alto. Jesus havia dado uma promessa que batizaria com fogo e com Espírito. João Batista já anunciava: eu estou batizando com água para o arrependimento, mas vem um, o qual eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Vem um que batizará com fogo e Espírito. Isaías, Ezequiel, Joel já profetizavam sobre o derramar do Espírito. E agora, ali, nos últimos momentos de Jesus aqui, com os discípulos, eles vão ali falar: Jesus, esse é o tempo que o Senhor vai redimir a Israel. E ele vai falar assim: isso não é o mais importante, saber o tempo. Não é mais importante saber o tempo do que estar pronto, estar capacitado para o que vocês precisam fazer. E o que vocês precisam fazer é dar testemunho de mim. Sabe? A nossa preocupação muitas vezes é com o tempo. A nossa preocupação é saber se é agora. A nossa preocupação se esse é o momento que o Senhor irá fazer. E o que Ele está falando conosco hoje, igreja? Que mais importante do que saber se o tempo é exatamente agora, é saber e estar pronto, capacitado para fazer aquilo que Ele nos pede a fazer. É estar ali pronto. Porque Jesus, durante todo o tempo, Ele vai ensinar. Jesus no caminho, Ele vai ensinando. Jesus que ensinou, ficou 3 anos ensinando na prática aos seus discípulos. É o mesmo Jesus que em Mateus 28, em Marcos 16, vai comissionar, vai dar a missão. Jesus ensinou e Jesus deu a missão. Mas o mesmo Jesus que ensinou e deu a missão é o Jesus que capacita para a missão. Portanto, a capacitação nossa não depende das nossas virtudes e qualidades, não depende daquilo que nós adquirimos ao longo da nossa vida ou que deixamos de ter, mas depende de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que vem através de Jesus Cristo sobre nós. Por isso, muitas vezes, ainda estamos andando como Pedro. Eu não consigo, eu não posso, o meu ponto limite é esse aqui, então daqui eu não passo, daqui eu não consigo avançar mais, daqui para frente eu não consigo. Por quê? Porque os meus recursos se esgotaram, porque as minhas condições se esgotaram, porque aquilo que eu sei fazer é só até aqui, é só até esse ponto. Ou
Porque determinada situação, há uma trava na minha vida, há uma barreira na minha mente, há uma barreira no meu coração. Talvez pelo passado, talvez por coisas que marcaram, talvez por traumas, talvez por inseguranças, talvez por medos. Então, nós vamos até onde nós podemos e dali a gente só pode voltar, a gente não pode avançar. Então, ficamos como a onda do mar. Vai e volta, vai e volta. E assim era Pedro, ele ia e voltava, ele ia e voltava. Mas Jesus fala assim, olha, para aquilo que vocês vão fazer, vocês vão receber poder. Ou seja, não vai ser com o que vocês já têm, mas vai ser com aquilo que vocês vão receber. Poder e autoridade que vem do Espírito Santo. E o que ele pede, igreja, é que com esse poder e com essa autoridade, a gente testemunhe ele aqui nessa terra. Então eu vou dar testemunho, ele vive. Ele tem todo o poder, ele transforma. Eu vou dar testemunho, ele cura, ele salva, ele vai voltar. Mas como é que nós podemos testemunhar isso, igreja? Eu não sou mais o mesmo. Eu fui transformado, eu fui curado, eu fui redimido, eu fui restaurado, eu fui salvo. Há uma esperança viva em mim. Amém? É necessário que o que aconteceu em você seja agora testemunho de Cristo para as pessoas. Cara, e quando você menos percebe, você está na tua função de testemunha. E nós estamos a paisana andando por esse mundo aqui, né? A gente está a paisana andando por esse mundo. Um como engenheiro, outro como médico, outro como secretário, outro como comerciante, empresário, ou não sei. E a gente está a paisana por esse mundo, mas há um momento que na nossa vida, né? Há momentos específicos que a nossa verdadeira identidade vem à tona. Eu lembro de uma situação que eu literalmente estava preocupado com o meu umbigo, que eu havia feito uma cirurgia, e aí voltei a trabalhar, e aí começou a sangrar pelo meu umbigo. Eu tive uma intercorrência, um problema nesse período, né, pós-cirurgia, e quando eu volto a trabalhar, depois de 2 semanas, eu estou trabalhando lá, eu sinto um negócio quente no meu umbigo, um sangue saindo pelo umbigo, porque havia uma veia se rompido e meu abdômen ficou todo esquisito pra caramba, cheio de sangue, né? Um sangue pisado, um negócio feio. Só quem viu sabe o que eu estou falando. Ficou feio o negócio, ficou preto. E quando eu voltei a trabalhar, exatamente, aquele sangue começou a drenar pelo umbigo. Nunca tinha visto isso. Todo mundo ficou desesperado, apavorado, me levaram para o hospital, né, achando que eu ia morrer. E quando eu estou lá, sentado, esperando para ser atendido, segurando o meu umbigo, olhando para o meu umbigo, chega uma moça que trabalhava no hospital, que era cliente lá da agência que eu trabalhava. Então ela me conhecia, ela foi, não, eu vou agilizar para você e tal, mas desculpa, porque hoje aqui o hospital está uma loucura. O hospital está uma maluquice aqui, porque chegou uma menina, porque a menina, era uma menina acho que de uns 8 anos, ela foi ao dentista porque começou a doer e fazer um calombo, inchar o rosto dela, e a dentista ficou preocupada, mandou fazer uma biópsia e ela estava com um tumor maligno. E a menininha chegou lá no hospital com um quadro bem ruim. E estava do meu lado essa moça me contando isso. Naquela hora eu esqueci o meu umbigo. E eu falei, mas cadê ela? Eu preciso orar por ela. Porque tem um Jesus que vive.
Tem um Jesus que vive. Tem um Jesus que cura. Tem um Jesus que tem todo o poder. Sabe, por dentro eu comecei a deixar aflorar aquela testemunha. Eu sou advogado também de formação, né? Então, assim, quando você está num tribunal, né? Você está numa audiência, cara, você não dá muita importância, assim, para a testemunha, né? Porque existe um juiz que tem uma autoridade, existe um promotor, existem os advogados, os profissionais capacitados, existem as duas partes. Então, cara, mas vê que Jesus não comparou a gente com juiz, com promotor, com advogado, com nada. Ele falou, você precisa de testemunhas para mim. E aí eu comecei a lembrar de que eu conheci esse Jesus vivo, que cura, que salva, que restaura. Eu comecei a lembrar que a minha vida já não era mais a mesma, que eu havia sido transformado. Eu comecei a lembrar que Ele me curou, que Ele curou o meu pai, que Ele curou o meu filho. Eu comecei a lembrar de tantas coisas que Ele fez em nós. Eu comecei a lembrar que por causa dEle há esperança, e é por isso que eu vivia cheio de esperança. E daí eu conheci a menina lá, a Manu. E aí eu pude orar pela Manu. E nas próximas semanas, no horário de almoço, eu podia ir lá ver a Manu e orar por ela. E ela começou a se recuperar, né? E da última vez que eu vi, ela ia passar um tempo em casa, porque o tratamento era um tratamento bem severo, assim, bem sério mesmo, ali no hospital. Mas ela ia poder ver os amiguinhos, a família em casa. E por fim, depois de um tempo, eu saí daquela agência, daquele lugar. Mas assim, você vai ver que Deus sempre vai proporcionar a você ocasiões claras e específicas, além das que você não percebe, ocasiões claras e muito específicas para você anunciar aquilo que te marcou, aquilo que te mudou, aquilo que te afetou, que te atingiu primeiro. Cara, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Eu te encorajo a conhecer a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus. Eu te encorajo a ler a palavra de Deus, a mergulhar mais fundo. Se você puder estudar, se você puder fazer um curso, eu te encorajo realmente, porque quando você conhece a Cristo, você quer saber tudo sobre Ele. Quando você conhece Jesus, você quer andar perto dEle. Então a Bíblia é essa forma de fazer isso. Mas eu também te encorajo a deixar a Bíblia ler você. Amém? Porque é lá, na prática, na vida real, que nós vamos colocar a Bíblia para o mundo. Nós vamos abrir a Bíblia para o mundo. E se você começar a lembrar, e você vai, começar a pensar um pouquinho, você vai lembrar de coisas que já aconteceram com você, de situações que o Senhor já permitiu. Sabe? Na terça-feira a gente estava aqui, a gente veio para o culto de oração. E no final, uma pessoa, amigo, veio procurar o pastor Júnior, e eu estava ali também, né? E ele conversou com a gente e falou, cara, eu vim aqui hoje. Gente, terça-feira, quem lembra terça-feira que estava 7 graus com sensação térmica de 3? Alguém estava com frio? Jesus do céu! E tinha algumas pessoas aqui, bem loucas assim, orando aqui. Bem apimentadas, assim, bem orando. Eu vi que chegou aquele rapaz, estava um pouco escuro, eu não reconheci e tal, e depois ele, fazia um tempo que a gente não via ele. Ele fala, cara, eu vim aqui hoje para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Porque há 1 ano atrás, eu cheguei aqui nessa casa, quebrado, arrebentado, na pior fase da minha vida. Eu creio que um dia ele vai poder vir aqui, né, e dar esse testemunho. Edificar a nossa fé e abrir essa janela na nossa frente de oportunidade. Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês, porque ele não falou da vida do pastor Júnior, da vida do pastor Regis, ele falou de uma casa, de uma igreja, de uma família. E na pior fase da minha vida, ele falou, eu cheguei aqui, arrebentado,
e recebi o amor de Deus na minha vida. Tem profetas aqui nessa casa, ele falou. Eu recebi palavras de Deus, eu recebi o amor de Deus aqui, eu recebi direção. E sabe o que aconteceu quando ele começou a vir aqui? A vida dele ainda piorou um pouquinho mais. Porque ele tinha perdido a esposa, separado, e agora ele perdeu o emprego também. Ele falou, fui morar no fundo, num colchonete lá na casa da minha mãe. Mas agora, um ano depois, eu preciso contar o processo que foi isso na minha vida. Deus está exatamente nesse ponto da tua vida contigo. Talvez você olhe e fale, não, Deus precisa vir sobre mim, Deus precisa vir ao meu encontro, Deus precisa fazer alguma coisa. Deixa eu te falar, Deus está com você exatamente agora, nesse ponto da tua história. Portanto, esse é um ponto, é um capítulo da tua história fundamental. Cara, depois de um ano, eu preciso te contar que Deus mudou a minha história. Profissionalmente, materialmente, espiritualmente. Ele falou, cara, eu tinha trauma de igreja, eu tinha ranço de pastor, e eu ainda tinha uma mentalidade judaizante. Mas Deus arrancou tudo isso de mim. Mas Deus precisou usar alguém de carne e osso para que isso fosse possível, dar start. Ele falou, pastor Júnior, eu só vim aqui nesse lugar porque eu vi Deus na sua vida. Cara, Deus quer se manifestar na tua vida. Deus quer se manifestar em nós. Do mesmo jeito que eu vi aquele homem falando para o pastor Júnior, eu vi Deus na sua vida, por isso eu abri mão dos meus medos, das minhas feridas, e vim até aqui. E aqui foi o start de Deus na minha vida. E vou confessar que como pastor, a gente tem uma dificuldade muito grande também de colocar a fé em prática. Você fala, não, o pastor já ele já está bem, eu que estou precisando. Cara, nós somos desafiados constantemente. Porque alguém vem, você recebe esse alguém, você abraça esse alguém, você ora por esse alguém, você chora o choro da pessoa, você compra a dor da pessoa e de repente aquela pessoa não está mais com você. Mas que bom que o pastor das nossas almas se chama Jesus. E o nosso trabalho é cooperar com Ele. Nosso trabalho é fazer aquilo que Ele nos pede. Embora esse homem não tivesse debaixo do nosso olhar, aquilo que Deus começou nesse lugar não iria parar. Então, muitas vezes você está preocupado com o resultado, você não está vendo o resultado, você fala, cadê? Cadê o resultado desse negócio? Ih, deu ruim, deu errado. E, deixa eu te falar, muitas vezes é esse resultado duvidoso, é esse resultado questionável que vai produzir lá na frente um fruto agradável, que engrandece, que glorifica o nome de Deus. Talvez você olhe e fale, cadê o resultado do meu esforço? Cadê o resultado do meu trabalho? Cadê o resultado da minha dedicação? Cadê? Mas lá na frente encontraremos um fruto que glorifica o nome do Senhor. E o que é mais importante? Se ainda estamos vivendo como Pedro, na carne, preso a essa natureza aqui, vamos sofrer. Mas o Pedro, depois do Espírito Santo, ele vai falar das coisas do céu e não das coisas da terra. Isso não é uma fantasia. Isso não significa abandonei a minha vida, não vou mais namorar, não vou mais casar, não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, não vou ter planos, objetivos, nada disso. Você vai fazer tudo o que você puder, você vai dar o seu melhor, você vai sonhar, mas há uma diferença. É o Senhor que está à frente,
a vontade dele que prevalece, é o sim dele, é o não dele, é o espera dele. Já não, sabe, não oraremos, Senhor, está aqui, faz para nós. Está aqui, Senhor, não deixa acontecer. Está aqui, Deus, está demorando. Não, iremos orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Eu não estou entendendo, então vem e me ajuda a entender. Vamos entrar na vontade de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, não estamos preocupados nessa casa em pregar uma felicidade ilusória. Meu querido, você veio para a igreja, você agora vai orar e Deus vai responder, porque Ele responde em nome de Jesus. Então a sua vida vai melhorar. Não, a sua vida será outra vida, será transformada, será de outra qualidade, de outra natureza, será incrivelmente melhor, mas já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, continuando, no versículo 12, em diante, os discípulos voltam ali para Jerusalém, e eles vão escolher Matias, o próximo discípulo, o próximo apóstolo. Sabe, porque depois de ouvir da boca de Jesus a direção, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar e organizar as coisas. Depois que Jesus dá a instrução, dá a direção, depois que Jesus fala conosco, muitas vezes sim, precisamos voltar para o lugar e precisamos colocar as coisas conforme Ele estabeleceu. E entre eles falam, poxa, Jesus havia estabelecido 12, está faltando 1, vamos trabalhar para isso, vamos restabelecer conforme a palavra do Mestre. E sim, muitas vezes, ao Senhor falar contigo, será necessário, o Espírito Santo moverá para que nós voltemos e coloquemos as coisas conforme Ele estabeleceu. Porque eles poderiam pensar, não, era 12, mas agora ficou 11. Era 12, mas um morreu, né? Porque Judas não aguentou, se matou. Mas no coração deles, houve um temor, houve um desejo de que aquilo que Jesus tinha estabelecido continuasse exatamente como Ele estabeleceu. Quantas vezes na nossa vida precisamos voltar e lembrar daquilo que Jesus estabeleceu em nós? Precisamos voltar para o lugar onde as vozes se calam e só a voz de Jesus ecoa. E lá, naquele lugar de intimidade, Ele estabeleceu sobre nós verdades e propósitos eternos. Lembre-se das verdades que Jesus colocou sobre a sua vida. E que na caminhada você talvez, por ter acontecido as coisas, por ter mudado as coisas, você fala, não, tudo bem, mudou. Não, tudo bem, já não é mais assim. Já não é mais assim. Mas quando caímos em si, segundo o poder do Espírito Santo que opera em nós, fala, não, eu preciso voltar e organizar conforme Jesus estabeleceu. Se Ele disse que você viveria em família, então é isso. Se Ele disse que você teria um casamento, então é isso. Se Ele disse que você seria pai, que você seria mãe de filhos, então é isso. Se Ele disse que Ele usaria a sua vida para a glória dEle, então é isso, Ele vai fazer. Mas é uma atitude nossa voltar e restabelecer conforme a voz do Mestre. Tem coragem? Tem coragem? Se Ele disse que você seria uma pessoa sensível à voz dEle, e as muitas vozes têm perturbado essa intimidade, essa conexão,
você precisa voltar no lugar onde você é sensível à voz dele. Se ele disse que através de você fluiria cura, e por N motivos não tem fluído cura através da tua vida, você precisa voltar para esse lugar e reestabelecer aquilo que ele disse. Você está entendendo? Se ele disse que você não seria todo mundo, como a sua mãe já falava também, você não é todo mundo. Sua mãe já falava isso para você. Mas se Jesus disse que o que ele tem com você é especial, então, não está tudo acabado. Como falamos no domingo, na hora que parecia que já era, não ia rolar mais, que estava tudo acabado. Por quê? Porque o mestre morreu. Porque estávamos empolgadíssimos, porque estaríamos com Jesus, mas o que o Senhor pede de nós é um amadurecimento, não é uma vida de empolgação, não é uma vida pela empolgação, pela emoção, mas pelo que cremos, porque recebemos uma palavra. Você pode morrer por uma palavra? Você pode viver por uma palavra? É necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você fala assim, eu sou capaz porque eu já vivi isso. Eu já andei nesse lugar que você está falando e eu preciso voltar para esse lugar que você está falando. Porque vamos vivendo no piloto automático. Vamos vivendo aleatoriamente. Mas quando tudo na nossa vida para, porque o Senhor permite um travar, um parar, vamos voltar às verdades que Ele estabeleceu. Um dia o Senhor me curou. Não era para eu estar aqui, mas a graça dEle, o amor dEle, havia um propósito sobre a minha vida como sobre a sua. E muitos anos depois, estou eu vivendo a minha vida, aleatoriamente. E eu me deparo no hospital, numa UTI com meu filho, pequenininho, de 4 meses, desesperado, e aquelas verdades automaticamente voltam muito forte. Existe algo que Deus estabeleceu e que Ele não vai falhar. Amém, gente? Então, eu preciso te dizer isso. Volte para o lugar que o Senhor tem para você. Eu não estou falando de um lugar físico, às vezes sim, às vezes não, mas existe um lugar no Senhor. E volte para aquilo como Ele estabeleceu e restabeleça. Quero ler Romanos 8 com você. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Sabe? Assim como Pedro fala, agora eu posso sofrer com Cristo. Quando o Espírito Santo habita em mim, habita em você, então agora nós estamos prontos. Sabe, porque há uma imaturidade
ao dizer, eu sou filho de Deus e está tudo bem, Ele vai cuidar de mim. Não, aqui somos todos filhos amados de Deus, mas é necessário um entendimento e uma maturidade sobre isso, porque a palavra vai fazer distinção dizendo que filhos de Deus são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Portanto, você vai me perguntar, pastor, então todo mundo não é filho de Deus? Não, todo mundo não é filho de Deus. Porque podemos viver na carne ou no Espírito. E se vivemos pelo Espírito, então Ele testifica conosco de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, temos parte com Jesus na herança. E se temos parte com Jesus, temos parte no seu sofrimento também. Portanto, não é o sofrimento que vai te tirar de Jesus. Não é o que deu errado que vai te tirar de Jesus. Não é o que você perdeu que vai te tirar de Cristo. Pelo contrário, você está rumando com Ele para ser também glorificado com Ele, para a glória. Cara, pode parecer simples isso, mas isso é um ponto chave, porque pessoas se achegam a Jesus, pessoas recebem do Senhor e pessoas vão embora. Abraão, havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus daria um filho, viria Isaque. Abraão, Senhor, já estou velho, não estou entendendo nada, não estou vendo nenhum sinal da tua promessa. Parece que quanto mais o tempo passa, pior fica. Mas havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E no momento onde parecia que já era, então vem Isaque e a promessa se cumpre. Glória a Deus, eu recebi a minha bênção. Glória a Deus, o Senhor cumpriu aquilo que os profetas falaram, aquilo que tanta gente foi usado, Deus cumpriu. Mas olha aqui, olha o que chama a atenção aqui, ao Deus cumprir a promessa, Ele fala, Abraão, me dá Isaque. Portanto, fica claro que para Deus o mais importante não é o cumprimento da promessa. Ele continua sendo mais importante que a promessa. Sim, porque podemos receber cumprimento de promessas na nossa vida. Achar que está tudo bem e não está tudo bem. Cara, mas você não sabe de onde Deus me tirou e você não sabe onde Ele me colocou. Glória a Deus por isso. Mas e se Ele chegar hoje para você e falar, me dá isso que eu te dei? Portanto, Deus não está preocupado com a promessa, Ele está preocupado com o teu coração. Não, mas foi Deus quem fez. Sim, foi Deus quem fez. E foi Deus quem pediu. É mais importante que estejamos com os nossos olhos abertos. É mais importante que estejamos aonde o Senhor nos quer. É mais importante que façamos o que Ele está pedindo para fazer. Um pouco mais à frente, Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, metanoia, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, assim como Pedro, Paulo aqui, um homem que foi transformado por Jesus, um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ele vai falar das mesmas coisas. Sabe, na nossa boca só pode ter uma coisa. E ele vai falar, gente, que vocês não estejam, sabe, no padrão desse mundo. Qual é o culto que vocês podem oferecer ao Senhor? É o seu próprio corpo.
sabe? É o negar a si mesmo. Mas é impossível fazer isso com a própria força. É impossível fazer isso da própria vontade. Não, eu vou fazer, porque se eu fizer, Deus vai ficar feliz, Ele vai se agradar. E se Deus se agradar, Ele vai me recompensar. E se Deus me recompensar, eu serei feliz. Querido, a ordem é ao contrário. É Ele que faz primeiro. Você fala, pastor, mas eu não sei se eu estou entendendo. Mas deixa eu te explicar. Meu encorajamento é para que você não faça nada antes de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meu encorajamento é para que você queira ser cheio do Espírito Santo de Deus antes de outras coisas. Porque se você tiver o Senhor habitando em você, Ele fará todas as coisas. Paulo fala aqui em Romanos uma comparação entre a lei e a graça, que eu vou falar como um casamento. A lei é como um casamento. O marido morreu, se ela tivesse outro marido, com ele vivo, ela estaria em adultério. Mas ele morreu, ele não está mais. Assim são vocês. Vocês morreram para a lei, para que possam viver para Cristo. Ou seja, aquilo que na lei não conseguíamos, viveremos porque Ele conseguiu e Ele faz em nós. Portanto, esse é o encorajamento. Sejamos cheios dEle. E aí Paulo vai falar assim, que vocês não vivam conforme os padrões desse mundo, mas que vocês recebam uma mente renovada, receba metanoia. E arrependimento no grego é metanoia. Não é simplesmente mudar de ideia. O que Paulo está falando aqui não é mudar de ideia. É ter um arrependimento dos seus pensamentos e ter eles transformados. Já não penso o que eu pensava, porque Cristo agora vive em mim. Porque Cristo agora habita em mim. Então, no padrão da vida com o Espírito de Deus, e aqui a gente está fazendo uma distinção, igreja, entre ser guiado pela carne e ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8 está dizendo que você é guiado pela carne, você vive segundo a carne, sujeito ao pecado e à morte. Se você vive segundo o Espírito, você é um filho que faz parte de uma herança. E aí o que acontece? Nesse padrão, dentro desse contexto, é aí que Paulo está ensinando, cara, só cumprir a lei já não basta. É necessário dar um passo além. É necessário ter a mente transformada por Jesus. E ele continua, porque aí você vai entender por que ele está falando isso. No 3 aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cara, ele está falando isso num contexto de igreja. Ele está falando isso num contexto de família. Ele está falando assim, é necessário que você esteja preocupado com o outro. É necessário que você dê valor para o outro. É necessário que você priorize o outro. A nossa função como igreja não é vir aqui e apresentar um bom culto a você. Não é a nossa função como igreja, eu também como igreja, não é vir aqui e participar de um bom culto. E quando acabou, a gente vai embora e está tudo bem. Por que que Paulo está falando assim, você precisa receber metanoia? Por que que você precisa se arrepender dos seus pensamentos? Porque você precisa dessa transformação. Por quê?
O contexto é, porque você não vive mais para você, você vive agora para o outro. Amém, igreja? Cara, e quanto isso é difícil. E quanto isso é difícil, por quê? Porque pegamos a nossa experiência pessoal, pegamos a nossa intimidade com o Senhor e colocamos como regra de vida, mas a regra de vida de um cristão é a palavra dele. E você sabia que teu coração pode te enganar? Cara, não, mas você não sabe o que Deus falou para mim. Você não sabe o que Deus fez. Cara, Deus pode fazer coisas incríveis na nossa vida. Ele pode falar coisas incríveis na nossa vida, mas muito mais do que em mim, em nós. Porque somos um corpo. E esse corpo, um membro depende do outro membro. Isso faz toda a diferença. Não, pastor, fica tranquilo, porque eu estou bem. Eu estou bem. Deus fala comigo, Deus está me abençoando. Cara, se Deus está falando contigo, se Deus está falando comigo, nosso coração, ele é transformado um dia depois do outro. Um dia depois do outro, somos esmagados, nós somos amassados e somos confrontados. Se o Senhor tem falado contigo, então Ele tem te confrontado também. Cara, é impossível Deus falar contigo, você ficar feliz e confortável. Se Deus está falando com você, Ele está te confrontando também. E o Senhor está nos confrontando aqui, a que experimentemos metanoia. A que experimentemos um arrependimento dos nossos pensamentos, do nosso estilo de viver e de pensar. Não fala de um comportamento, mas fala de um jeito de viver. E por isso, ele vai continuar aqui um pouco mais. E ele vai colocar assim, na minha Bíblia tem um subtítulo que são as virtudes recomendadas. Ou seja, então, para uma vida no Espírito, não de boca, mas de entendimento daquilo que experimentamos e daquilo que alimentamos em nós. Porque o Espírito Santo não é um poder. Atos 1 fala, vocês receberão poder ao receberem o Espírito Santo. Não fala que ele é o poder. Esse poder é dunamis. E dunamis é uma energia constante. Imagina uma baita de uma bomba, uma explosão, a maior que você já viu em algum lugar. Ela gera energia, mas aquela energia acaba. Pode ser uma bomba atômica, uma baita de uma bomba. É muito poder, é muita energia. Mas não é dessa energia e desse poder que ele está falando. Vocês vão receber uma energia que não acaba. Sabe aquela que você coloca o seu celular na tomada e ele recarrega? E se você voltar amanhã e colocar de novo, vai recarregar de novo, porque ali tem energia? E se daqui uma semana você colocar na mesma tomada, vai recarregar de novo, porque ali continua tendo energia? E daqui 1 ano, e daqui 2, porque ali existe energia? Então é isso. Então, se o Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. E ele é Deus. E sou eu que alimento. E aí, ele vai falar assim a partir do 9, olha o que Paulo está falando. Vocês vão receber metanoia, vocês não vão viver segundo os padrões desse mundo, vocês vão dar preferência ao outro, porque somos um corpo e dependemos um do outro. E vai continuar dizendo assim, o amor seja sem hipocrisia. Sem hipocrisia, odeiem o mal e persigam o bem. Amem uns aos outros com amor fraternal.
Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem a vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Cara, é impossível viver isso. Vamos ser sinceros, igreja? Eu não consigo viver isso e você não consegue viver isso em nossa própria força. Mas é nele que somos chamados a viver dessa forma. Então existe uma forma de se viver, existe um estilo de vida quando vivemos uma vida no Espírito. Você fala, pastor, mas eu sou pecador. Eu falo, eu também sou. É difícil para mim também. Mas quando temos o Espírito Santo de Deus, ao cair, ao errar, ao falhar, ao tropeçar, sabe o que acontece? Em fração de segundos, você se arrepende e volta ao Senhor. Portanto, não se trata de não falhar, não se trata de não errar, se trata de voltar sempre. Amém? Voltar sempre. Se você coloca uma expectativa errada, isso gera uma frustração. Então vamos fugir desse lugar. Vamos fugir da frustração. Porque se a sua expectativa está na tua religião, está no teu fervor, na tua capacidade de fazer as coisas e de não fazer, haverá frustração. Mas Paulo está dizendo assim, igreja, existe uma recomendação para vocês viverem. E não é o jeito que as pessoas vivem nesse mundo. Não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Vocês vão viver do jeito que Jesus vive. Porque agora Ele habita em nós. Portanto, ele começa falando de amor fraternal. Fala assim, pastor, por que ele não fala do amor ágape? Porque existe um amor mais elevado. O amor fraternal é o amor storge. Storge fala de irmão, fala de família. E Paulo poderia já ir direto e falar, amem com amor ágape, mas ele está falando assim, calma, vamos naquilo que está na nossa altura fazer. Porque hoje, vemos como que por reflexo, como que por espelho, mas um dia estaremos com Ele, gente. Não se frustra, sabe? Porque há um amor que não existe troca. Há um amor que não depende de parentesco. É o amor que Ele nos amou. Quando nós éramos pecadores, quando nós éramos miseráveis, quando nós não tínhamos nada de bom, Ele viu graça em nós. Ele viu o nome dEle em nós ali. Não há trocas. Mas, sabe, então a gente não pode ser hipócrita, Paulo está dizendo, pratique o amor fraternal primeiro, o amor storge primeiro, sabe, ame a sua família primeiro, ame os seus irmãos primeiro, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco, cara, seja fiel no pouco, é isso que ele está falando para mim e para você. Então, pratiquem o amor entre vocês. Entre vocês, pratiquem honra.
honra é dar a preferência. E se nós fizermos isso, teremos aqui um ambiente onde isso se torna uma cultura. E eu recebo honra quando eu dou honra. Então eu não receberei honra porque eu estarei mais elevado do que o outro. Mas eu dou honra e recebo honra. Eu reconheço Cristo em você, por isso eu honro a sua vida. Mas pastor, aquele cara chegou agora, chegou ontem, chegou hoje. Mas eu vejo Cristo na vida dele, então eu preciso honrar. Eu vou falar, tenham zelo, não sejam preguiçosos. Faz um pouco mais, vai mais além. Tenha zelo pelas coisas que Deus colocou nas tuas mãos. Existe uma forma recomendada para quem vive uma vida no Espírito. Ame, tenha zelo, honre. Ele vai falar depois, seja fervoroso, sirva a Deus com fervor. Sabe, essa é uma noite para nós acessarmos o que está dentro de nós, acessarmos o nosso coração, porque o Senhor, Ele sempre fará isso. Ele vai pegar as palavras que saem da nossa boca, as palavras que nós oramos, as palavras que nós falamos, e vai conferir com o nosso coração. Esse é o exercício que nós fazemos nessa noite aqui, no nosso culto racional. Amém, igreja? Nós fazemos isso. Será que está conferindo as minhas atitudes? Mas não é um pastor que pede isso, não é uma igreja que pede isso, não é uma placa de uma igreja que pede isso, isso é o Espírito Santo que fará em mim e em você. Por isso, sim, a nossa expectativa é, nós queremos Ele, nós queremos ser cheios dEle. Não importa o que você faz, não importa o que exatamente você desempenha, mas importa é como você faz e como você desempenha. Porque se no que você faz e o que você desempenha, o Senhor é glorificado, está tudo bem. Algo vai acontecer. Já conheceu alguém chato? Chega para você e começa a pregar a Bíblia para você. Você nem conhece o cara direito. Ou domingo de manhã alguém toca a campainha e fala assim, posso pregar para você? Fala, não cara, mas eu ia dormir agora, você está me acordando. Você vai trabalhar e alguém começa a falar, não, porque na Bíblia está escrito isso. Cara, é aquilo que flui naturalmente. Então na tua profissão, Deus pode ser glorificado. Há uma estatística de que cerca de 3% dos crentes viverão do ministério, viverão de pregar aqui no púlpito, simplesmente na sua vida. Viverão de falar publicamente de Cristo. E os outros 97%, onde farão isso? Cara, é no seu lugar, é onde Deus te colocou. Eu vou falar assim, olha, a alegria de vocês não é uma alegria qualquer, é uma alegria na esperança. A paciência de vocês é uma paciência que gera na tribulação. O perseverar de vocês é diferente, não é um pensamento positivo, não é um otimismo, o perseverar é na oração. Sejam hospitaleiros, supram as necessidades uns dos outros. Abençoe os que te abençoam. Não, abençoa os que te perseguem. Porque no padrão desse mundo, se alguém te persegue, você quer o quê? Eliminar aquele cara. Sai da minha frente. E Jesus está dizendo, não. O seu padrão é abençoar os que te perseguem. Você não sabe como a minha sogra fala mal de mim. Abençoa ela. Você não sabe como meu colega puxa o meu tapete. A questão é, vai lá e puxa o dele também? Não, a questão é, abençoe a vida dele. Declare as verdades do céu sobre a vida dele.
Semana passada a gente disse, você recebeu de Deus um encargo de ser um proclamador. Um proclamador não é um reclamador. Jesus não veio reclamar um trono. Ele veio proclamar o reino de Deus aqui na terra. Ele veio estabelecer o que já estava pronto, a uma verdade absoluta. Então, a nossa oração não pode ser uma oração de reclamação para Deus. Deus, você está vendo, Deus? Tem gente que é hipócrita. Deus, tem gente que fala, mas não é. Deus, você está vendo que tem gente que está com preguiça. Deus, você está vendo que tem gente que quer puxar meu tapete. Deus, não, a nossa oração é, Deus, eu declaro pessoas cheias do Teu Espírito que vão viver de verdade. Eu quero declarar nessa casa filhos que viverão segundo a vontade do Pai. Eu quero declarar nessa casa homens e mulheres que dão preferência aos seus irmãos. Nós podemos ocupar o lugar de ser aqueles que vão estabelecer as verdades do céu sobre a terra. Eu tenho fé que um dia Deus vai me deixar rico. Eu não sei se essa fé serve, cara. Mas quando eu proclamo as verdades do céu sobre a terra, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é uma fé que nós precisamos exercer. Seja feita a tua vontade, Senhor, do jeito que é no céu, faz aqui. Solidários com os humildes, não pagar mal por mal, fazer o bem a todos, procurar a paz, não fazer justiça com as próprias mãos. E depois, no capítulo 13, ele continua ali, estejam sujeitos às autoridades, toda autoridade é constituída por Deus. Sabe, há um manual aqui que Paulo está dando. E muitas vezes, nós pegamos os princípios, aquilo que Deus estabeleceu, e queremos conformar ao nosso estilo de vida. Nós queremos amoldar a nossa vida, trazer para a nossa realidade. Espera aí, vamos pegar, esse negócio está muito complicado, é muita coisa, então vamos trazer para a minha vida e ver o que dá para fazer. Sabe, mas não tem como quebrar princípios que o Senhor estabeleceu e ter a bênção dEle. Fala, não, mas eu oro muito. Cara, mas se eu oro muito, mas nas minhas atitudes eu estou quebrando os princípios que Ele estabeleceu. Eu estou orando e é uma faca que não tem corte, é uma espada sem corte. É necessário, você vai cortar algo, uma carne, não sei lá o que, e a faca não corta, e não corta, e não corta. Você pega, amola aquela faca, afia, e pronto, resolvido o problema. Por que é que eu oro e não acontece? Porque talvez é necessário afiar. E o Senhor está nos afiando nessa noite. Com as suas verdades. Portanto, nessa hora, não vale o meu testemunho aqui, simplesmente. Não vale. O que vale é o que está escrito na palavra. Não é a minha vida, mas é a vida de Cristo. É muito bom quando alguém testemunha, e a gente procura fazer isso. Isso edifica, a palavra vai dizer, mas o que prevalece é o que o Senhor determinou. Então, nós estamos cumprindo com aquilo que Ele falou, com aquilo que Ele estabeleceu. Não é pelo muito fazer, não é pelo muito orar, não é pelo muito jejuar, não é por muito dar oferta, não. É por fazer aquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Há um altar que tem que ser estabelecido na nossa vida. Elias é desafiado ali, tem os profetas de Baal na cena, você se recorda disso. E ele fala, tudo bem, eu sirvo o Deus vivo. Elias está tranquilo. Mas ele sabia que era necessário edificar um altar
estabelecer o Senhor naquele lugar, para que o Senhor fizesse o que Ele queria fazer. Você entende o que eu estou falando? O Senhor deseja fazer, o Senhor deseja, sim, Ele deseja, mas é necessário que as coisas estejam ocupando os seus devidos lugares. E Ele vem, e Ele faz, e Ele cumpre. Não é porque alguém te pediu, mas é porque Ele estabeleceu. Lá em 1 Samuel, nós temos lá a história de Davi, diante de Saul. Davi tinha uma palavra sobre a vida dele, e é aqui que eu quero amarrar isso contigo. Uma palavra. Você vai reinar sobre Israel. Mas Davi, diante de Saul ali, perseguição, e no capítulo 24 ele, ficou legal, né? No capítulo 24, ao Deus do meu, fazer igual o Luiz Hermínio, vamos cantar todo mundo, aleluia, ai, tá bom, vou fazer isso com você também. No capítulo 24, Davi tem a oportunidade de eliminar o problema dele, que era Saul. Cara, eu vou ser o novo rei de Israel. O Senhor falou isso. O profeta jogou o óleo na minha cabeça. O profeta já falou que isso vai acontecer. Então, se ele falou, tem que acontecer. E esse cara está errado, esse cara está descumprindo as ordenanças de Deus, esse cara está fora da visão de Deus, esse rei não serve. Mas quando ele encontra com Saul, o que ele faz? Não faz nada. Ele poupa a vida de Saul. Aí mais para frente, lá, capítulo 26, ele tem outra oportunidade de acabar com a vida de Saul. Mas Davi não vivia pela sua vontade, Davi não vivia pela sua ganância de reinar. Ele vivia com o desejo de cumprir aquilo que Deus já havia estabelecido. Mais do que exercer o que Deus tinha dado a ele, mais do que exercer, ele precisava estabelecer. E aí o que acontece? Ele fala, cara, eu não vou tocar porque ele é um ungido de Deus. Tem pastor que gosta desse versículo, né? Não fala mal de mim não, que eu sou ungido, hein? Não é disso que essa palavra está falando, meu querido. Davi tinha plena clareza de quem era Saul. Davi sabia plenamente do que se tratava. Mas ele disse, não sou eu que vou remover o que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus estabeleceu, que Ele remova. Amém? Que Ele remova. E sabe o que acontece? Saul morre. Saul morre e ele mesmo se joga sobre a espada, porque ele é encurralado pelo exército filisteu. A coisa está feia, é triste, porque antes de ele morrer, ele vê os 3 filhos dele morrendo. E aí ele se mata. E aí o escudeiro dele, que era o cara que protegia a vida dele, se mata também. E a cena no campo de batalha é os 3 filhos de Saul, ele e aquele que protegia a sua vida, mortos. Você sabe como é a morte de Davi? Davi reinou por muitos anos, 40 anos. É isso, Guilherme? 40? Ele reina por 40 anos. Davi está velhinho. Davi já está velho. O corpo dele já não aquecia mais. 1 Reis lá vai falar que trouxeram uma mulher, acharam uma moça muito formosa para abraçar o rei Davi e aquecer o rei Davi. Acharam a mulher mais bonita do reino e trouxeram para esquentar Davi. E aí, antes de ele morrer, ele proclama Salomão rei de Israel. E ele conversa com Salomão e fala, seja temente a Deus. Ele dá as instruções e diz assim, aqui está algo que você vai dar continuidade, existe um legado diante de você. E ele passa o bastão. Mas imagina quanta honra tinha nisso envolvida.
Imagina o peso disso. E Davi morre, farto de dias. Ele fez uma escolha. Sabe, igreja, nós temos a oportunidade hoje de buscar algo porque nós precisamos. Nós temos necessidades, nós temos dores, nós temos apertos, nós temos tantas coisas que nos levam a buscar ao Senhor. Se falar que aqui está curando, vai vir gente de todo lugar porque cura. Mas Jesus cura. Mas a nossa preocupação é que além de curar, de que além de transformar a vida financeira de alguém, além de qualquer coisa que Ele pode fazer nessa terra, Ele está nos dando uma vida eterna. Então nós podemos hoje abrir mão do que nós precisamos agora para segurar, agarrar aquilo que Ele estabeleceu como propósito eterno sobre nós. Amém, gente? Mas essa é uma decisão nossa, esse é um trabalho nosso, e essa fogueira depende de que você coloque lenha nela, depende de que você coloque essa lenha, porque nós não vamos viver da empolgação, nós não vamos viver da emoção, nós vamos viver daquilo que nós cremos. Eu acho maravilhoso quando sim, o Senhor mexe, abala a nossa emoção, mexe a nossa estrutura. Quinta-feira eu estava com os meninos lá no PG, Brunão trouxe uma palavra, Apocalipse, né? A noiva, cara, isso é paixão pura, isso mexe com a gente, isso esquenta a gente por dentro, porque somos a noiva que Ele vem buscar. Mas enquanto a gente estava orando lá, o Senhor me lembrou de algo. Cara, nós somos a noiva. E essa noiva só vai estar pronta no dia do casamento. Você já viu alguma noiva pronta antes? Vai casar sábado, terça-feira ela está pronta? Não está, né? Ela vai casar sexta, está pronta. Vai casar sábado, está pronta na sexta? Não está. Nós estamos sendo aprontados. Você pode ficar de pé que nós vamos terminar. E a palavra é: o Senhor está nos aprontando. Essa é a palavra. O Senhor está nos arrumando. Aquilo que está fora do lugar, é Ele que está arrumando em nós. É o Seu Espírito Santo. Não é a oração do teu pastor que vai mudar. Não é a oração do teu amigo, não é a oração da tua mãe que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua sorte. Não, 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 é o Espírito Santo que está fazendo todas as coisas em nós. É o Senhor quem está estabelecendo todas as coisas em mim e você. A ponto de dizermos: Senhor, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão de mim mesmo. Quem quiser vir após mim, venha. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Cara, essa é uma palavra de Jesus para a nossa vida. Essa é uma palavra boa para a nossa vida. Tudo que vem da boca dele é bom para a nossa vida. Ele está dizendo: venha, venha comigo. Mas se você quer vir comigo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e vem. Feche os teus olhos e nesse momento nós vamos, nesses poucos minutos aqui, nós vamos dizer: Espírito de Deus, nós estamos te aguardando. Espírito de Deus, nós desejamos, porque não daremos passos, não estabeleceremos nada se o Senhor não fizer primeiro em nós. Não estabeleceremos nada para o Senhor se o Senhor não fizer em nós isso primeiro. Espírito de Deus, queremos ser parecidos com o nosso Mestre, queremos parecer com Jesus, queremos andar como Jesus, queremos ver como Jesus, queremos pensar como Jesus.
olhos de Jesus, Senhor, nesta noite. Sim, o Espírito de Deus está aqui, Ele está trocando visões aqui. Ele está trocando o teu olhar pobre dessa terra pelo olhar de Jesus que enxerga muito mais além. O Senhor está trocando pensamentos aqui de morte por vida. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Mas o que o Senhor deseja